embolso em camada única. Na verdade, historicamente, né, historicamente as camadas de revestimento seria chapisco e posteriormente embolso mais reboco. Só que a construção civil se modernizou nesse sentido, né? Ela necessita de mais agilidade na execução da obra e a camada de reboco ela deixou de ser utilizada. Hoje a gente só usa a camada de embolso. Por isso que a gente nomeia embolso em camada única. Esse revestimento é constituído em apenas uma camada de argamassa, podendo acontecer de ser aplicada em mais de uma demão. Como seria isso? Uma superfície como essa daqui, fininha, apenas uma demão de argamassa você consegue revestir um painel como esse daqui. Agora, vamos ter casos onde, dependendo da falta de prumo, da falta de verticalidade da parede, da falta de planeza, vai ser preciso, em alguns pontos, encher de argamassa, que a gente chama de dar uma cheia, que é nos pontos onde por exemplo, aqui está a alvenaria. Você está vendo que se você colocar aqui, ó, massa, existe, ó, uma diferença muito grande desse ponto para esse ponto. Então, inicialmente a gente joga massa aqui e depois vem completando para deixar o revestimento no prumo, certo? Então, isso daí seriam demãos e não camadas, certo? Camadas foi apenas uma aqui, mas demãos foram duas ou três, ou dependendo da situação, se for uma situação drástica, pode precisar de mais. O negócio é a espessura aqui que não pode ser muito grande, porque senão, ó, o revestimento ele pode cair, certo? Então, a finalidade da argamassa a finalidade do embolso é regularizar a superfície para aplicação da cerâmica ou mesmo ser base para aplicação de pintura. Então ela vai regularizar a superfície, vai deixar a superfície plana para receber revestimento cerâmico ou pintura. A diferença da argamassa aqui vai ser que a argamassa utilizada aqui vai ser com areia fina ou média fina, para que o acabamento seja um acabamento liso, mais liso do que do chapisco, certo? Outra coisa, a água dessa argamassa vai ser controlada em função da trabalhabilidade, ok? E a utilização de aditivo plastificante, porque a cal entrou de certa forma, né, em desuso. De certa forma entrou em desuso. Há quem prefira usar a cal. Eu também eu vejo excelentes vantagens com o uso da cal, principalmente com relação à resistência do revestimento. Mas isso aí, enfim. Se você misturar só cimento e só areia, a argamassa ela não vai ter uma trabalhabilidade muito boa. Por isso que a gente colocava cal antigamente. Mas hoje existe aditivo plastificante que melhora significativamente a qualidade, a trabalhabilidade da argamassa, certo? E o traço geralmente vai ser o traço 1:6 da argamassa. É bom observar as recomendações do fabricante do aditivo plastificante para utilização, certo? A gente vê muita gente colocando aí aditivo demais na argamassa, pensando que vai dar maior trabalhabilidade. Não, ele é um aditivo que, a depender da dosagem de materiais, vai proporcionar uma trabalhabilidade bacana. Agora, se a areia não valer nada, se a areia não prestar de jeito nenhum, aí você pode botar
a garrafa de aditivo todinha que não vai dar certo? Então é necessário cimento de qualidade, areia adequada e a quantidade de aditivo plastificante na recomendação do fabricante, certo? Outra coisa, as espessuras do revestimento. A gente sabe que a camada de embolso, a camada que a gente vai embolsar, que a gente vai executar aqui, ela vai formar um plano. E a gente sabe que uma reta é a distância entre dois pontos. Dois pontos, se a gente colocar dois pontos, a gente vai ter uma reta. Se a gente colocar 3 pontos, a gente vai ter um plano, certo? Então, no caso, para a execução do revestimento, a gente vai formar aqui um plano, certo? Um plano que vai refletir o plano formado pelo revestimento depois que ele estiver pronto. Então aqui a gente vai revestir essa alvenaria e essas taliscas, elas são posicionadas de modo que as superfícies dela estejam formando um plano. Em prumo, o revestimento é feito com a régua. E a distância entre essas taliscas, aqui, vai ser justamente a distância, a distância dela, quem vai ditar a distância dela vai ser o tamanho da régua. A régua mais utilizada por pedreiros em todo o Brasil é a régua com 2 metros de altura, 2 metros de comprimento. Então, a distância entre essas taliscas não pode passar disso. Na realidade tem que ser bem menor. Se você colocar 2 metros vai dificultar. Coloque um pouco menos, certo? E vai ser justamente as taliscas, como você está vendo aqui, a alvenaria, e aqui ó, as taliscas. Isso aqui é um corte dessa alvenaria. E é justamente a talisca quem vai dar a espessura do revestimento. Então aqui ó, a gente tem paredes internas. O revestimento pode acontecer pode ser de 5 a 20 milímetros. A parede externa, o revestimento pode ser de 20 a 30 milímetros. Tetos, o revestimento pode ser no máximo 20 milímetros. O que é isso? Vai ser a espessura do revestimento. E quem vai ditar a espessura do revestimento? Quem vai ditar a espessura do revestimento vai ser a talisca. Numa parede aprumada, numa parede bacana, você vai colocar aqui internamente, você vai colocar aqui 1,5 cm de talisca, certo? A altura da talisca vai estar com 1,5 cm e aqui embaixo você vai colocar com 1,5 cm. Se a parede tá aprumada, elas duas aqui, ó, se ela está com 1,5 cm aqui, se eu vou colocar essa talisca com 1,5 cm, vai estar aprumada. Mas aí é fundamental a gente colocar aqui o prumo para verificar se está ou não aprumada, certo? Como eu disse a vocês, pode ser que em alguns casos eu necessite de uma espessura maior para corrigir prumo, certo? Então, as camadas, a espessura das camadas que eu vou aplicando, ela não pode ter espessura maior que 2,5 cm. Por quê? Corre um risco muito grande da argamassa escorregar da parede, certo? E aí vão geralmente surgem fissuras horizontais quando a argamassa ela tende a escorregar, ok? Então aqui ó, é uma talisca após a execução dela. Coloca a argamassa e utiliza o pedaço de cerâmica, pedaço de madeira, para ser a base do plano que a gente vai construir na execução do embolso, certo? Olha aqui ó, esse aqui é um exemplo, foi colocada taliscas,
certo? Colocar as taliscas. E depois das taliscas tiver, ganhar resistência, né? O que é que a gente vai fazer? Vai preenchendo o espaço entre as taliscas, vai preenchendo com argamassa e depois essa argamassa que a gente colocou aqui, a gente passa a régua retirando o excesso e as taliscas e esse excesso a gente vai sarrafiando essa mestra que a gente chama, a gente vai sarrafiando ela até a régua encostar na talisca superior e na talisca inferior. Como elas estão aprumadas, como as taliscas estão aprumadas, o que é que vai acontecer? Quando eu sarrafiar a mestra até a régua encostar nas duas taliscas, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, uma base aprumada, para a execução do resto do revestimento. Então, as taliscas elas servem para execução das mestras. E as mestras vão servir de base para a execução de todo o revestimento. Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante. Projeto é bacana demais. Execução é a dor de cabeça. Projeto se define tudo bem bonitinho, medidas, tudo é bem milimetrado, tudo é bem organizado. Execução. Olha aqui, ó. Essa parede, graças a Deus, ficou no esquadro, essas duas aqui. Essa outra começou aqui e foi bater num ponto onde não devia, né? E essa daqui também. Então, eu vou revestir o piso principalmente e é necessário que as placas cerâmicas elas fiquem bacaninhas no esquadro, bonitinho aqui. Só que se eu botasse 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui, o revestimento ia seguir o traçado. O revestimento ia seguir o traçado da parede, da alvenaria, né? E quando eu assentasse a cerâmica, eu ia ter aqui, ó, que cortar peças na diagonal, que a gente chama de trincho, para peças bem maiores aqui e peças bem menores aqui. Isso aí é feio, esteticamente é feio para os ambientes. Então, no caso, para corrigir essa imperfeição, que seria feito, né? Seria feito, aí, como diz a história, vai ter que tirar no reboco, vai ter que tirar no embolso, certo? Vamos ter que tirar no embolso. Então, aqui essa talisca, para formar um plano paralelo a esse e perpendicular a esses dois, certo? Para fazer isso, vai ser preciso uma talisca bem maior do que essa daqui. Beleza? Então, como é que a gente vai saber, o esquadro do ambiente, por exemplo? Quando você vai lá locar a obra, é preciso definir os eixos da edificação, certo? Vamos supor aqui que eu vou definir os eixos passando por esse cômodo. Como é que eu defino o eixo? Eu boto um ponto fora da residência e fora do alcance das fundações. Eu coloco um piquete. O ideal é você colocar um bloco de concreto com uma marcação. Então eu boto um piquete aqui com a marcação, onde você possa colocar e tirar a linha
e sempre que você fizer isso, ela ficar sempre no mesmo ponto, e coloco outro piquete aqui. Supondo, coloquei um piquete aqui fora do ambiente, fora da edificação. Eu venho aqui com uma linha, ó. Supondo que fosse uma linha reta, certo? E aqui também eu coloco um piquete e outro piquete aqui. Então eu venho com a linha reta e coloco aqui, certo? Então, para me saber o esquadro do ambiente, supondo que isso aqui fosse reto, pelo amor de Deus. Supondo que isso aqui fosse o nosso esquadro, então a distância dessa linha ou desse arame para essa talisca deveria ser uma distância x. E a distância dessa talisca, dessa linha para essa talisca, deveria ser uma distância x também. Entendeu? Então, se eu tivesse colocado, por exemplo, 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui, a parede ia acompanhar o revestimento, ia acompanhar o traçado da parede. Mas como eu quero no esquadro, o que é que eu faço? Traço minha orientação e coloco que a distância da talisca para o meu eixo de referência vai ser x. Ok? Então por isso que eu não coloco, no caso como esse daqui, eu não coloco a mesma espessura nos dois pontos. Para deixar no esquadro, eu vou ter que colocar a mesma distância em relação ao ponto de referência. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Uma distância y daqui e uma distância y daqui também. Veja que a espessura da talisca aqui vai ser bem maior que a outra. Ok? E aí, lógico, você vai executar isso aqui em várias camadas, até finalizar aqui o plano ficar faceando as taliscas. Aí sim, aí você termina. Ok? Então, feito isso, a gente define as taliscas, certo? E outra coisa, no caso, né? Se eu fosse revestir uma parede como essa e não tivesse a régua, como eu disse, é de 2 metros e a distância e o tamanho da parede fosse maior que isso. Então, como era que eu deveria proceder? Geralmente a gente define as taliscas de extremidade. Define a talisca de extremidade para definir o plano. Certo? Então definimos essa talisca em relação, de modo que esteja no esquadro em relação aos outros cômodos, às outras paredes do cômodo. Definimos isso. Mas só que pelo tamanho da régua vai ser preciso definir outra talisca aqui. Como é que a gente faz isso? A gente define o seguinte, a gente fala o seguinte, coloca um prego em uma ponta, um prego em outra ponta e puxa uma linha com base nessa talisca e nessa outra. Quando você olhar aqui por cima, você vai ver isso aqui, ó. Prego, talisca, a linha passando por essa talisca e por essa outra. Vai sobrar aqui, ó, um espaço. Então, você vem, coloca a argamassa com altura um pouco maior que a altura da linha e depois coloca a talisca e vai batendo aqui na talisca até a linha ficar faceando a talisca. Aí sim, aí quando isso acontecer, elas todas vão estar em uma mesma reta. Como é que a gente vai fazer para transferir isso para cima, por exemplo? A gente vem, coloca massa aqui, coloca a talisca e vem com o prumo
olha aqui, ó. E vem com promo. Coloquei a talisca aqui, coloquei a de cima e com o promo eu vou regulando a altura dessa. Se precisar mais massa, eu tiro a talisca, boto mais massa e vou verificando. Quando o promo está faceando a parte inferior, a parte superior e a parte inferior, significa que as duas taliscas aqui, ó, elas estão em uma mesma, elas estão no mesmo plano. Definir essa. Define depois todas as outras. Define depois todas as outras. E aí o que é que vai acontecer? Todos esses pontos aqui, ó, após isso, vão estar em um plano. Vão estar em um plano. Que vai servir de base para que a gente possa executar as mechas. E depois as mechas vai servir de base para a execução do revestimento. Certo? Olha aqui, ó. Mecha, pronto. A execução da mecha. Depois vou sarrafiar até a régua encostar nas taliscas. Faço a mecha. Depois venho enchendo aqui com massa. E sarrafeio agora na outra direção, tirando o excesso e preenchendo os espaços entre as taliscas, entre as mechas. Como é o que a gente está vendo aqui, ó. Foram feitas várias mechas. Entre as mechas a gente enche com massa, certo? E depois com a régua a gente vem tirando o excesso. Uma coisa importante. Execute o revestimento de parede depois que você executou o piso morto, que a gente chama, certo? Que é um lastro de concreto que a gente faz aqui. Por quê? A massa que eu vou retirando o excesso com a régua vai cair no chão. E se o chão estiver no terraplano, o que é que vai acontecer? Vai sujar a argamassa e você não vai poder aproveitar. Se você já executou, como está aqui o caso, se você já executou o piso morto, o lastro de concreto, essa argamassa vai cair aqui e você vai poder pegar ela, botar no caixote e reutilizar essa massa, certo? Uma coisa importante aqui, ó, que é por isso que tem essa mãozinha aqui, é o seguinte: você jogou a massa na parede, você só pode sarrafiar depois que ela estiver seca. Se você não esperar a massa secar, o que é que vai acontecer? Quando você passar a régua, no primeiro corte que você der, a argamassa vai aderir à régua e pode até cair toda a massa que você colocou aqui na parede, certo? Por isso que é importante. Por isso que é importante verificar se a massa já está seca, beleza? E o lastro de concreto já esteja pronto também. Olha aqui, ó. Superfície chapiscada, mas as rebarbas de argamassa de assentamento do tijolo era tão grande que, veja, ó, a régua está tocando aqui, tem um espaço grande e a régua está tocando lá embaixo. Então, a planeza aqui está um pouco comprometida. Como é que eu defino a altura das camadas? Olha aqui, ó. Eu disse a vocês anteriormente que a altura a altura das taliscas ia ser função de quê? Ia ser função dos eixos, certo? Ia ser função do esquadro. Mas veja que situação aqui, ó. Coloquei um prego no ponto, coloquei um prego no outro ponto, aqui e aqui. Essa linha, ela foi posicionada na vertical,
foi posicionada utilizando prumo, certo? E quando eu fui verificar em cima, nessa parte aqui de cima, estava dando 2, quase 3 centímetros, quase 3 centímetros, e nessa de baixo estava dando 1 centímetro. Então significa que essa parede ela está mais para lá, fora de prumo. Então, por isso que a altura das taliscas elas não vão ser a mesma em todos os pontos. Nesse ponto aqui ela vai ficar com 1 centímetro. Então você vai colocar massa aqui, vai colocar a massa aqui, vai colocar a pedaço de cerâmica, pedaço de madeira, alguma coisa, e vai bater nela até a linha, essa linhazinha aqui, ó, ficar tocando, ligeiramente tocando a talisca. E aqui em cima do mesmo jeito, vamos colocar massa, mas só que na parte de cima aqui a gente vai colocar bem mais massa. Colocar aqui a massa, colocar a talisca, vai batendo até ficar tocando levemente a talisca. Imagina aí se eu não tivesse feito isso, tivesse colocado aqui 2 centímetros nessa superior aqui, eu tivesse colocado 2 centímetros. Quando eu cortasse e aprumasse, aqui ia ficar sem massa, certo? Então é importante analisar a parede, tem um vídeo aí falando sobre isso, analisar a parede antes de você jogar a massa. Por quê? Uma parede como essa daqui, aqui pega 1 centímetro e aqui pega 3, eu vou ter que dar uma cheia aqui primeiro, nessa parte aqui, certo? Para depois vir com outra cheia, que a gente chama de demão, certo? Cheia e demão é um dialeto paralelo. Então vem dar uma demão aqui, para depois, por quê? 3 centímetros de argamassa. 3 centímetros de argamassa é muita argamassa. Qual o risco de escorregar? Então a gente dá uma demão, uma cheia, né? E depois vem completando todo o pavimento. Todo o pavimento não. Todo o painel. Beleza? Aí existem várias formas de jogar aí a argamassa na parede, principalmente essa daí com jato, né? Jateado. Acelera muito o serviço. Essa daqui é um exemplo da tela utilizada na transição de bases, quando tem bases diferentes. E o acabamento. O acabamento ele pode ser sarrafeado quando eu uso apenas a régua. Então, o revestimento aqui joguei a argamassa e venho só com a régua sarrafeando, já vai ser um acabamento. Olha aqui, ó. Esse acabamento aqui foi um acabamento produzido com só a régua sarrafeando. Certo? Então, você vê que não é muito bacana o acabamento. Mas é um acabamento que vai receber, olha aqui, ó, vai receber revestimento. Vai receber cerâmica, vai receber porcelanato, vai receber pedras, alguma coisa ele vai revestir. Isso aqui tá bacana demais. Agora, se eu for pintar, aí eu vou ter que usar a desempenadeira. A desempenadeira, depois que eu passei a régua e eu venho com a desempenadeira em movimentos circulares, assim, ó, eu vou dando uma alisada na superfície. Como era que eu iria proceder nesse caso aqui? Se eu pegar só a desempenadeira aqui e fosse fazendo movimentos circulares, iria acontecer alguma coisa? Iria acontecer mais pouco, certo? O que é que você vai ter que fazer? Depois que passou a régua, esses pontos aqui, ó, esses pontos aqui, principalmente isso aqui com certeza foi alguma pedra, isso aqui com certeza foi alguma pedra que tem na argamassa, certo? Eu vou com a colher preenchendo esses pontos com massa e depois venho com a desempenadeira
desempenhando, jogando água, molhando levemente a argamassa e desempenando. Isso daí vai produzindo aquele efeito bacana do efeito do desempenamento. Agora, se eu quiser um acabamento bem melhor, eu posso usar o acabamento camuçado, que é utilizando a esponja. Molha a esponja, vai passando a esponja molhada no revestimento e o acabamento fica bem melhor. O acabamento também pode ser chapiscado. Faço o revestimento e jogo a argamassa fluida no revestimento. Geralmente a gente usa peneira. Como é que é isso? Coloco uma peneira e coloco a peneira de uma abertura bem considerável e vai jogando massa na tela da peneira. Quando você joga massa na tela da peneira, essa massa ela vai se espalhar e vai, ó, atingir a parede de forma mais uniforme. Não vai ser de maneira concentrada. Vai ser distribuída uniformemente na parede, na alvenaria que você está revestindo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu vou postar mais alguns vídeos com mais alguns pontos que devem ser explorados durante o revestimento. Ok? Então até mais.